Tá na linha comigo aqui o André Bichara, que traz aqui com a gente, pra gente informações. Até solicitamos aqui a participação do André Bichara, porque nós temos ele lá de Vaiporã, do escritório lá da doutora Mônica Bichara, e a gente está tendo muitos questionamentos em relação a essa questão de aposentadoria, o que mudou, o que não mudou, né? Pessoas preocupadas, entendendo algumas informações de formas totalmente equivocadas, e por isso nós convidamos aqui o André Bichara. André, primeiramente, bom dia. Bom dia, Berimbau. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. É um prazer estar novamente aqui com vocês, trazendo esses informativos, aí, esses esclarecimentos para a população, porque realmente é o que você falou, fica a coisa meio confusa, né? Agora, André, a gente tem essas mudanças que aconteceram, principalmente em relação a essa questão da pensão. O que a gente pode fazer de resenha aí para tentar explicar para as pessoas que estão nos ouvindo? Então, Berimbau, até eu estava aqui, porque foi me passado o tema, né? Eu estava pensando como passar isso de uma forma simples. Porque o que a gente tem visto é que as pessoas têm criado uma confusão muito grande em torno dessas recentes alterações que tiveram, que é principalmente na pensão, como você falou, e essa regra 85-95, que tem assustado muito o pessoal, porque está todo mundo achando que agora vai se aposentar só com 85 ou com 95 anos. Ô, André. E não é isso, né? André, até a gente estava num evento em Marilândia do Sul na quinta-feira, e a senadora Grace estava lá participando do evento, e aí chegou uma mulher muito nervosa, dizendo, olha, eu estou nervosa porque agora, como é que não vou conseguir chegar a 85 anos para me aposentar? Então, só para a gente ter uma noção do que está ocorrendo, né? Não, mas é verdade, mas tem cliente vindo aqui, chega para mim e fala, doutor André, eu estou assustado agora porque é o seguinte, eu estava esperando aposentar o ano que vem, que eu ia completar 60, 55, 65 anos, dependendo do caso, e agora eu vou ter que esperar até os 85? Não, gente, calma, não é verdade. E a pessoa chega realmente nervosa, como você falou, porque é uma confusão que se cria, porque a pessoa ouve a notícia de uma forma, às vezes, muito rápida, ou fulano vem e comenta uma coisa e outra, e nada está correto, entendeu? E aí a pessoa cria esse estereótipo, essa mentira na própria mente e fica nervosa por causa disso, e não precisa. Por isso que a gente fala, os clientes, as pessoas precisam estar se informando. Ouvir o rádio é uma excelente oportunidade, como uma entrevista dessa que eu estou passando agora, para a pessoa entender o que está acontecendo. Agora, André, a gente tem que, na verdade, fazer justiça aqui, dizer que nós temos algumas mudanças que pode até dificultar ou melhorar um pouco mais, eu acredito que mais para dificultar, mas não é para desespero, é algo que, né, as pessoas vão conseguir se aposentar com um pouquinho mais de dificuldade. Qual que é essa dificuldade que está sendo criada, André? Na verdade, eu quero primeiro deixar bem claro a parte dos... que, na verdade, a nossa região, você sabe, Berimbau, é tipicamente agrícola. Sei. Então, a preocupação maior é com o trabalhador rural. Porque é esse que a gente vê aqui na nossa região que dá mais problema para se aposentar. É importante o trabalhador rural saber que a aposentadoria dele, por idade, não mudou nada. Não teve nenhuma alteração. A mulher que trabalha na roça continua se aposentando aos 55 e o homem aos 60. Como sempre foi, continua a mesma coisa, não mudou nada. Sei. E também para o trabalhador boia fria, para o pequeno produtor rural. Claro que quando eu falo aqui de trabalhador rural, eu não estou falando do grande produtor rural. Aquele que tem grandes maquinários, que colhe soja, que tem 100, 200, lá o quê. Eu estou falando dos pequenos produtores rurais, que são os isentos de contribuição. Não mudou nada para eles. Sei. Agora a questão da regra 85-95 é para aposentadoria por tempo de contribuição. É aquela pessoa que trabalha, o homem 35 anos e a mulher 30 anos. Registrado, com carteira, pagando INSS, recolhendo por conta, seja como for. Para esse trabalhador mudou um pouco. Por quê? Mudou não, na verdade tem uma nova oportunidade, que é essa regra 85-95. Ela não excluiu a regra anterior, que a pessoa se aposenta com 35 anos de contribuição homem, 30 mulher. Continua valendo. Essa regra 85-95 veio para excluir o fator previdenciário. O 85-95 são pontos que eles chamam. A doutrina tem chamado de pontos. Por quê? É a soma do tempo que a pessoa trabalhou mais a idade dela. Para a mulher 85, para o homem 95. A regra vai aumentando ainda com o tempo, mas por enquanto é 85-95. Como que vai funcionar? Se o homem somar o tempo dele de contribuição mais a idade dele e der 95, aí ele vai aposentar
sem o tão falado e tão criticado fator previdenciário, que é aquela questão do cálculo que o INSS faz no valor do benefício da pessoa, que derruba tanto valor. Pessoa que às vezes acredita que vai se aposentar com R$ 2.000, a hora que chega lá incide o fator previdenciário, porque a pessoa ainda não está na idade de 65 anos homem ou 60 mulher, e esse fator derruba para metade o valor da aposentadoria da pessoa. Então, se a pessoa se encaixar nessa regra, pronto, não vai ser afetada pelo fator previdenciário. O valor vai sair integral para a pessoa, entendeu? Essa é a regra 85/95. Não mudou a aposentadoria por idade e nem mudou a aposentadoria por tempo de contribuição. Ela continua valendo da mesma forma, Berimbau. Então as pessoas, na verdade, acabam tendo assim, esse entendimento errado, equivocado, ficam preocupadas, até um tanto depressivas, né, com o que vem sendo divulgado. A gente até entende, o André, porque nós temos um momento político, e aí você tem, às vezes, né, até questão de oposição em situação, e aí uns tentam distorcer, outros tentam falar a realidade. Então acho que isso acaba criando uma confusão mesmo na cabeça do trabalhador, né? É verdade. Agora, Berimbau, sobre a questão da pensão aqui, Sei. que a gente estava falando, a pensão já a regra ficou mais apertada. O que acontece? A justificativa é que deveria haver essa alteração na pensão para que a Previdência possa economizar um pouco mais, porque segundo os dados do governo, a Previdência tem gastado muito, e principalmente com os benefícios de pensão por morte. O que acontece? Agora, para a pessoa ter direito à pensão por morte, não é mais igual era antes. Antes, se você pagasse um mês de INSS e no mês seguinte viesse a falecer, por exemplo, você já estava garantida a pensão por morte para sua família, para o seu conjunto de dependentes, né, que é a esposa, os filhos menores ou o filho inválido. Esses são os que são os beneficiários da pensão por morte. E agora, como é que ficou? Agora é o seguinte, agora você tem que pagar, no mínimo, você tem que ter pago 18 meses de contribuição. Senão não vai ter direito à pensão por morte. Entendeu? Sei. E há uma progressão também, nessa, tem uma tabela, né? Não, mas a tabela é com relação ao tempo que você vai receber. Então vamos pensar ótimo. que primeiro, antes da pessoa começar a receber, você, se não tiver pago 18 meses de INSS, para os que pagam INSS, para o trabalhador rural que não paga INSS é diferente. Ele não paga INSS, ele vai provar que faz mais de 2 anos ali, 18 meses que ele está trabalhando na roça, e vai gerar a pensão por morte para a família que ficar. Exato. Agora, para quem paga, vai ter que pagar essas 18 contribuições mensais, é o mínimo. Não, é até uma brincadeira, né? Não pode falecer antes de pagar essas 18. Então de um mês mudou para 18 meses. Exatamente, porque antes não tinha uma carência, essa é a chamada carência, é um tempo mínimo de contribuição. E agora tem. Entendeu? Agora, a questão de ser casado também mudou um pouco. Antes, se você casasse hoje com uma mulher e você falecesse amanhã, já estava garantido para aquela mulher o benefício de pensão por morte, porque ela já era considerada sua dependente. Exato. Agora está um pouco diferente. Você vai ter que comprovar pelo menos 2 anos de casamento ou união estável, que tem gente que não é casado no papel, mas já vive junto. Então tem que comprovar que você está com a pessoa há pelo menos 2 anos para gerar essa pensão por morte, entendeu? Entendi. Agora exige esse tempo, tanto de contribuição quanto de união estável ou casamento, que antes não era exigido. É isso que mudou bastante, entendeu? Agora, do meu ponto de vista, Berimbau... E só nessa questão do tempo de casamento aí, por exemplo, hoje, se até então a pessoa de um mês ali, ela faleceu, a pessoa ficava com a pensão, hoje 18 meses, mas aí a pessoa recebe para o resto da vida, como é que vai funcionar? Exatamente, é aí que entra a questão da regra progressiva ali com relação da tabela, porque funciona assim. Quanto mais nova a pessoa que ficou, vamos pensar na pessoa que ficou. Eu gosto de fazer, às vezes, um caso concreto, assim, para ficar mais fácil de visualizar. Então vamos pensar no seu João e na Dona Maria. Se o seu João falecer e deixar a Dona Maria com 21 anos, por exemplo, um casal jovem, essa Dona Maria vai receber o benefício por 3 anos apenas. E depois acaba a pensão dela. E antes não. Antes, se ele falecesse e deixasse a Dona Maria com qualquer idade, ela ia receber até o falecimento dela. Entendi. Ia receber para o resto da vida dela. Hoje não mais. Entendeu? Agora,
a regra, essa tabela, ela vai crescendo conforme a idade da pessoa. Por exemplo, se a pessoa ficou viúva, e a viúva hoje tem 30 anos de idade, ela vai receber a pensão por 15 anos. Ótimo. Entendeu? E essa pensão só fica vitalícia quando a pessoa que ficou, a viúva ou viúvo, já tem mais do que 44 anos de idade. Então, se ela tiver mais de 44 anos de idade, 18 meses de contribuição, aí a pensão é para o resto da vida. Exatamente. No mínimo 18 meses de contribuição. E também já tem que estar casado há mais de 2 anos. Exato, exato. Há no mínimo 2 anos, entendeu? É isso que mudou. Aí é o seguinte, eu acho que não vejo de uma forma totalmente correta tudo isso, entendeu? Sei. Porque o evento morte é uma coisa imprevisível. Você não sabe que dia vai morrer, ninguém escolhe, entendeu? E por isso que a regra da pensão era que não é necessário um tempo mínimo de contribuição, entendeu? Sei, Porque sei. se um casal jovem está vivendo ali já há 2 anos e o pai de família ali chega a falecer e ele pagou só 1 ano de INSS, não deixa nenhuma garantia para a família. Não é correto, porque a pensão por morte não é uma coisa previsível. Não tem como você exigir. Eu não vejo de uma forma correta isso. A questão da idade ainda, vamos ter um temperança na situação, porque se a pessoa é nova, não tem por que ela receber para o resto da vida isso. Ela recebe por um tempo até ela criar um meio dela sobreviver sem depender daquela pensão por morte. Exato, entendeu? exato. Agora, se exigir que a pessoa comprova que já está casada há 2 anos, ou que tem que pagar no mínimo 18 meses, eu já acho um pouco mais complicado. Por isso que a regra da pensão, eu falei aqui no começo, ela ficou mais apertada, entendeu? Agora a gente, né, infelizmente as nossas vontades, né, não têm significado aqui. O que tem significado é uma decisão de governo e infelizmente nós vamos ter que cumprir, né, André? Exatamente. É muito bom que todos os ouvintes aqui hoje fiquem cientes de que essas regras já estão valendo, entendeu? E que a partir de agora, os óbitos que ocorrerem a partir de agora já vão incidir a nova regra. Agora o Congresso fala em mexer nisso, em mudar nessa medida da presidente Dilma, mas isso se acontecer no futuro, aí a gente volta a explicar tudo de novo, né, André? Com certeza, eu quero estar sempre trazendo aqui os informativos, com uma certa frequência, a partir de agora também, tá ligando, e sempre que tiver alguma coisa, eu quero trazer um tema aí para os ouvintes, para que as pessoas fiquem realmente cientes de seu direito de uma forma mais simples, entendeu, Berimbau? Que é isso que o pessoal tem procurado, entender realmente o que está acontecendo, e não só ficar ouvindo falar uma coisa ou outra, que é isso, que é aquele outro. Principalmente diante de uma medida provisória, porque essa medida foi alterada 2, 3, 4 vezes até chegar nisso que eu estou te passando hoje. Exato, exato. André, eu queria agradecer a sua participação aqui, principalmente a tua comunicação, que ela é um palavreado muito simples, fácil das pessoas entenderem. É necessário, porque senão o cidadão não entende. Eu acho que nosso bate-papo aqui deu para esclarecer bastante aí o pessoal que está ouvindo, que está com essas dúvidas. Então eu queria agradecer a sua participação, mas eu quero deixar aqui à disposição, dentro disso que nós comentamos, se tiver mais algum detalhe, né, que seja importante, pode ficar à vontade. Tá, eu quero só fazer um desfecho aqui, que eu acho importante também dessa questão da pensão por morte. Volto a dizer aqui porque a nossa região é tipicamente agrícola. Para o trabalhador rural, a regra é muito parecida. Só não tem que provar o tempo de contribuição. Ele vai ter que provar que ele está trabalhando na roça há no mínimo 18 meses e que o casal já está junto há 2 anos, pelo menos. E pronto, está garantido o direito à pensão por morte de um salário mínimo. E a tabela da idade da pessoa que ficou incide também sobre o trabalhador rural da mesma forma, entendeu? Exato. É isso que eu queria deixar como desfecho, agradecer a todos os ouvintes, agradecer o pessoal aí da rádio, a sua pessoa em especial, Berimbau, que já conhece aqui a minha mãe há tantos anos, né? Já tem uma relação de amizade a gente já tem, Exato, né? exato. Obrigado mais uma vez aqui, nós estamos sempre à disposição também, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.